Eu vou te mostrar nesse vídeo aonde apostar no favorito é mais lucrativo e aonde é menos lucrativo. Então, pessoal, dando sequência aqui nos nossos estudos, já fizemos o estudo do over 2,5 e hoje é dos favoritos. Foram analisadas 14 ligas. A Argentina, o Brasileirão Série A e o Brasileirão Série B, a Bundesliga 1, a Bundesliga 2, a Liga Chinesa, a Liga Espanhola, a Liga Francesa, a Liga Holandesa, a primeira divisão da Inglaterra, a Premier League, a segunda divisão da Inglaterra, a primeira divisão da Itália, a MLS e a Liga Portuguesa. Foram analisados todos os jogos desde a temporada 2017-2018, para os campeonatos na Europa, meio e fim, e dos campeonatos que terminam dentro do ano desde 2018. Tipo brasileiro, foi desde 2018 até agora, e dos campeonatos europeus meio de ano, de 2017-2018 até agora, até abril de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo. A odd considerada foi considerada a última odd correspondida antes do pontapé inicial. Aquele momento que o juiz apita, que o mercado é aquela suspendida, aquela odd foi computada para o nosso estudo e essa odd foi levada até o final do jogo. Certo? É uma entrada para o jogo todo, uma entrada punter, não foi mexida nessa entrada, dessa forma foi feita a computagem do resultado. Ou seja, cada head é um head de 100% sobre a stake e cada green é um green equivalente à sua odd. Por exemplo, um time que tinha odd de 1,20 foi computado 20% de green caso esse time tenha vencido. Se ele perdeu, 100% de head. Perfeito? Só que analisar o favorito ele tem um aspecto muito amplo de odd. Não dá pra gente jogar do mesmo estudo um favorito que tem odd de 1,06 e um favorito que tem odd de 2,80. Não faz sentido. Vai ficar uma coisa muito diferente. São jogos diferentes, são times diferentes. Então eu dividi os favoritos em 4 partes, em 4 níveis, digamos assim. O primeiro, um super favorito, que é aquele que tem odd de 1,01 até odd de 1,33, que é o que vai ter nesse vídeo, de 1,01 a 1,33. Depois um favorito de 1,34 a 1,79, depois até 2,20 e depois enquanto ele for favorito. Então vão ser 4 vídeos separados nessas faixas de odds. E hoje é o super favorito de 1,01 a 1,33. E esse estudo tá levando a odd, independente de ter jogado em casa ou fora. Mas eu também analisei apostando somente quando os times jogaram em casa. Tem várias ligas que o resultado é quase igual. Quando a gente teve algum resultado expressivo diferente apostando somente em casa, eu vou te trazer e vou te mostrar junto aqui. Então, bora para os resultados. Então vamos lá. A pior liga para se apostar em super favoritos, com odds abaixo de 1,33 no pré-live, é ela, a principal liga nacional do mundo, a primeira divisão inglesa, a Premier League. Nós tivemos um total de 1.397 jogos analisados. Você teria feito 242 entradas, ou seja, você apostaria em 17% dos jogos. Teria green em 78% dessas entradas, com uma odd média de 1,25. E a tua maior bad run segura 10 jogos. Ia ter que segurar uma bad run de 10 jogos e o resultado final é menos 934% sobre a stake. Ou seja, você perderia 9 stakes inteiras mais 34% dela, ou quem trabalha com unidades, 9 unidades e mais alguma coisa. Botar a pré-live em super favorito da Premier League talvez não seja uma boa ideia. E a diferença analisando dentro de casa e só para casa é irrelevante aqui na Premier League. O head é praticamente o mesmo. Em penúltimo lugar, a 13ª colocada foi justamente a que mais paga no over 2,5, como no estudo anterior que a gente fez. O link desse estudo deve estar aqui na descrição, dá uma olhada nele depois. Se te interessa por over e under, é a primeira divisão francesa. 1.284 jogos analisados. Você teria feito 122 entradas, 9% dos jogos você teria entrado, um acerto de 76%. Uma odd média de 1,24 e a maior bad run de todas, 11 partidas. Teria que segurar 11 partidas no head e fecharia com resultado negativo de 915% sobre a stake. Ou seja, 9 stakes e alguma coisa.
E aqui a gente encontra uma diferença grande, talvez a maior diferença do estudo, se você apostasse somente nos times da casa. Eu te mostrei agora, apostando em casa e fora, e agora eu vou te falar se tu tivesse apostado nessa situação de super favorito abaixo de 1,33 somente quando estivesse jogando em casa, certo? Analisando o mesmo número de jogos, você teria feito 94 entradas, um número menor, teria um acerto de 80%, uma odd média de 1,22, maior bad run de 6, e o seu resultado continuaria negativo, mas diminuiria muito. Seriam menos 387% sobre a stake, ou seja, você perderia menos que a metade, quase 1/3 do que apostando dentro e fora de casa. Ou seja, os super favoritos fora de casa, lá na França, tem uma vida dura, hein? E quem aposta neles, a Punter, também. Em 12º lugar, vem o campeonato holandês. O campeonato holandês. 957 jogos analisados, 195 entradas, ou seja, 20% dos jogos você entraria nessa faixa de odds. É o campeonato que mais tem entradas em super favoritos. Teria 82% de green, uma taxa de acerto muito alta, acima de 80%. Odd média de 1,21 e uma bad run de 8 partidas. E você teria um resultado negativo de menos 376%, ou seja, 3 stake, quase 4 stakes de head. E aqui no campeonato holandês, temos uma diferença boa se a gente analisar somente os jogos de casa. Eu te mostrei dentro e fora, e eu vou te falar somente dentro de casa. Você teria feito 152 entradas, ou seja, menos entradas, logicamente, 15% dos jogos representam isso. Teria 82% de acerto, mesma taxa de acerto, uma odd de 1,20, uma odd menor, uma bad run de 7, e o resultado seria pior. Você teria perdido menos 491% da stake, ou seja, uma stake a mais de head e mais um pouquinho, ou seja, os holandeses super favoritos, só em casa eles são piores do que casa e fora. Fica esperto nisso. Quem gosta da odd baixa, hein? Interessante. E o 11º colocado vem a Itália, primeira divisão da Itália, analisados 1.397 jogos, teria feito 169 entradas, 12% dos jogos nessas odds, 78% de acerto, odd média de 1,27, segura a bad run de 10 jogos, e você fecharia com menos 366% sobre a stake. E a Itália também apresenta um resultado comparando somente com o time em casa. Em casa, na Itália, você teria feito 155 entradas, 11%, 79% de acerto, uma odd média de 1,22. A bad run na Itália só em casa seriam 8 jogos e o seu resultado seria um pouquinho melhor, mas continuaria no negativo, seria menos 247%, ou seja, você teria poupado também uma stake um pouquinho na Itália. Em 10º lugar vem a La Liga Espanhola, 1.335 jogos analisados, 163 entradas, 12% dos jogos tem essa faixa de odds, 78% de acerto, a odd média 1,26 e uma bad run de 7 jogos. O resultado negativo na Espanha seria de menos 325%. Na Espanha, a gente tem uma observação muito interessante. Se a gente olhar agora somente os jogos em casa, na Espanha você teria feito 137 entradas, 10% dos jogos tem essa faixa de odd, 80% de acerto, numa odd de 1,25, a bad run são 5 jogos, e o seu resultado, que antes, entrando em casa e fora, é negativo de menos 325, passa para um resultado positivo de 50% da stake. Uma diferença bastante grande, de quase 4 stakes, quando a gente observa as entradas apenas entrando em casa. Ou seja, se tu vai trabalhar super favoritos na Espanha, olhe com mais carinho quando eles jogam dentro de casa, que essa diferença aqui no espanhol é positiva. Em 9º lugar vem a Bundesliga 1, primeira divisão da Alemanha, 1.082 jogos analisados, 121 entradas, 11% dos jogos nessa faixa de odds, 79% de green você teria, uma odd média de 1,23 e uma bad run pesada
de 8 jogos. Pô, cadê o Bayern que não quebrou essa bad run no meio, hein? É um resultado negativo de menos 231%, ou seja, 2 stake e um pouquinho para trás. E na Bundesliga, olha agora interessante. Se você tivesse feito somente em casa, somente nos jogos desses super favoritos em casa na Bundesliga, você teria feito 84 entradas, 7% de jogos, teria um acerto de 77%, uma odd média de 1,23, bad run de 7 e o resultado negativo de menos 527%. Ou seja, apostar nesses super favoritos na Alemanha, em casa, dobra o teu prejuízo. A gente sai de menos 231 para menos 527. Olha que interessante, hein? Aqui inverte a situação com o espanhol. A gente dobra o prejuízo se fizesse isso somente nos times da Alemanha jogando em casa. Em oitavo lugar, chegamos nela, a EBLS, 1088 jogos, apenas 22 jogos nessa odd. Apenas 22 jogos nessa odd, 2% dos jogos nessa odd. Teria um acerto de 73%, a odd média lá na MLS 1,32, uma bad run de 4 entradas, e o resultado seria de 103% de head, ou seja, uma stake para trás, e observando os jogos em casa, o resultado é idêntico, ou seja, todas as entradas foram feitas em times da casa. E chegando na sétima colocação, a Série B do Brasileirão, a nossa Série B, 1140 jogos e apenas 5 entradas. Apenas 5 entradas. Pausa aí que eu vou ver em que jogos foram essa entrada. Segura aí pra mim. Segura aí na edição. E essas 5 entradas, eu fui ver onde elas foram feitas em 2018, num Criciúma e Sampaio Correia, num Bragantino e Brasil de Pelotas em 2019, um Bragantino e Guarani também em 2019, um América Mineiro em São Bento também em 2019 e um Chapecoense Oeste em 2020. Somente esses 5 jogos nós tivemos esse super favoritismo lá na Série B. Ou seja, 0,44% dos jogos, 60% de acerto, uma odd média de 1,30, bad run de 2 em 5 jogos, vai nos trazer um resultado de menos 98%. E analisando os jogos em casa, o resultado é o mesmo, o resultado é idêntico. Nesta colocação, a gente veio com a segunda divisão da Inglaterra, 2.128 jogos, onde mais teve jogos analisados, e apenas 12 partidas nessa faixa de odds, o que representa 0,56%, 76% de acerto, odd média de 1,31, bad run pesada de 7 e um resultado negativo de 43%. E na quinta divisão, chegando no top 5, agora chegando nos resultados positivos, a gente tem a Série A do Brasileirão. Isso aí, 1.140 jogos analisados, 59 entradas, apenas 5% dos jogos da Série A tem essa faixa de odds, 76% de acerto, odd média de 1,31, segura a bad run de 7 jogos e nós fecharíamos com 7% de green, ou seja, quase no 0-0 aqui na Série A do Brasileirão, e o resultado é muito inexpressivo, a diferença de resultado é muito inexpressivo olhando apenas os jogos em casa. Top 4, Bundesliga 2, 1.148 jogos analisados, apenas 2 partidas com essa faixa de odds. Eu fui buscar essas partidas, são elas Colônia e Magdeburg, no dia 17 de fevereiro de 2018, um 3-0 para Colônia, e o outro foi um Arminia contra o Dinamo Dresden, um 4-0 para Arminia no dia 15/6 de 2020, ou seja, na Bundes 2 apenas 0,17% de odd, 100% de acerto, odd média de 1,31, não tem bad run porque acertou tudo e vai te dar um green aí de 62%, ou seja, um pouquinho mais que meio stake. E chegando no top 3 agora, a gente tem abrindo a Argentina. O campeonato argentino é bom de favorito, hein? 826 jogos analisados, apenas 16 jogos feitos, ou seja, 1,94% dos jogos nessa faixa de odd,
88% de acerto, o acerto mais alto do estudo, sem ser o da Bundes 2, que teve 100%. 1,29 odd média, um red apenas e um green final de 202%. Duas stakes de lucro. E o resultado, olhando os jogos em casa, é praticamente inexpressiva a diferença. Segundo lugar, top 2, campeonato chinês. O campeonato chinês está parado, hein? Nesse momento está parado, são 480 jogos analisados, 71 entradas, 15% dos jogos tem essa faixa de odd, 83% de green, odd média de 1,31, Bad Rud 3 dá para segurar, hein? Bad Rud 3 dá um resultado já interessante de 453%, ou seja, 4 stakes e meia de lucro. E quando a gente observa aqui agora só com os jogos em casa, a gente teria feito menos entradas, 62, 12% dos jogos nessa faixa, 85 de green, 85% das entradas em green, odd média de 1,31, a Bad Run continua de 3, mas o resultado final ele sobe para 564%, interessante, hein? Já passamos de 5 stakes de lucro observando somente os jogos em casa do campeonato chinês. Ou seja, na China, os times que jogam em casa têm um valor um pouco melhor. E em primeiro lugar na nossa lista, ele, o campeonato português, a primeira divisão do campeonato português, é o melhor campeonato para se apostar em super favoritos, disparado, 1.139 jogos analisados, 184 entradas, ou seja, 16% das partidas teriam feito essa entrada, 86% delas em green, odd média de 1,23, Bad Rud 7, Bad Rud 7 e um resultado final expressivo de 998% de green, quase 10 stakes. Quase 10 stakes. E agora? Se a gente analisar só os jogos em casa, desses super favoritos em casa lá em Portugal, a gente teria feito 152 entradas, 13% dos jogos, 89% de green, a odd média de 1,23, Bad Rud 5 e o resultado final de 1.309%. 1.309%, ou seja, dos 14 campeonatos analisados, a primeira divisão de Portugal é de longe o campeonato onde os super favoritos retornam mais dinheiro, seja jogando em casa ou jogando em casa e fora. O dobro do segundo colocado, que foi o chinês. E o pior, a gente ficou lá com a nossa Premier League. Galera, agora em breve eu vou trazer o estudo dos favoritos de odd de 1,34 até 1,79. Pondera te inscrever aqui no canal se tu gosta de trade esportivo, de aposta esportiva, desse assunto. Se inscreve no canal, gostou do vídeo, deixa um like, não gostou, deixa um dislike. Qualquer coisa, deixa um comentário e a gente se vê em breve. Um forte abraço, até a próxima. Fui.